Fala, meus compadres, tudo no jeito? Nossa sexta e preparo de material vegetal, beleza? Professor compadre Marcos, PF, nota máxima aí, falta menos de um mês, vamos lá. Objetivos da coleta de material vegetal, beleza? A gente sempre precisa pensar que vai colher amostra, tem que ser uma amostra representativa, tá bom? Então sempre a gente vai fazer a identificação taxonômica, formação de escata para herbários, então a gente vai ver aqui nessa aula também um método de formar amostras desse material vegetal, que é a escata, beleza? Também está a par dos estudos anatômicos, ecológicos, farmacobotânicos e forenses, tá bom? Principalmente para o que a gente vai querer exercer. Comprovação legal de ações ambientais, né? Também está atento aí para multas, embargos e laudos periciais, dependendo da planta, da vegetação aí que a gente vai estar lidando. Quantidade de coleta determina a fidedignidade dos registros científicos e jurídicos, tá bom? Então, sempre que você for coletar uma amostra, você tem que ter a preocupação de que aquela amostra não vai servir só para um teste, tá bom? Você tem que coletar pelo menos uma amostra que sirva para 2 testes, tá bom? Para sempre ter uma forma de você estar comprovando aí o primeiro teste, se ele der algum problema ou se alguém questionar e quiser fazer em outro laboratório, por exemplo. Beleza? Vamos lá, materiais básicos para a coleta. A gente vai precisar de tesoura de podão, facão, serrote ou podão, tesoura de poda ou podão, enfim, estilete ou canivete para raspagens e cortes finos, prensa botânica, 2 tábuas, papel jornal, papelão, cintos e parafusos. Inclusive, é por meio da prensa botânica que os antigos egípcios faziam os papiros, tá bom? Então não é de hoje esse tipo de método que nós temos aqui, né? Mas aqui estão os materiais completos para você, sei lá, vai sair para campo, vai instruir alguém que vai sair para campo, né? Tem que levar um checklist sempre. Papel jornal, saco de papel, sacolas plásticas perfuradas, envelopes de coleta. Meu Deus, hoje meu L tá horrível. Caneta marcadora permanente, etiquetas duráveis, PVC, caderno de campo, planilha digital, GPS, bússola, hoje em dia, né? Smartphone com geolocalização. Máquina fotográfica, o celular ou boa câmera. E álcool 70, beleza? Ou formol, que também é bem divertido trabalhar com formol. Para a conservação das amostras. Ok, vamos lá? Etapas da coleta de campo. Primeiramente a escolha da planta, né? Preferencialmente você vai escolher uma planta mais adulta e saudável. Também, não, vamos segurar. Evitar plantas com danos ou sintomas de doenças, a menos que esse seja o objetivo do estudo, tá bom? Então vou falar logo. É importante você ter a consciência de que dependendo do horário do dia, as substâncias na sua planta vão variar, tá bom? Então dependendo da maturidade da planta, também vai variar, tá bom? Se ela é uma planta jovem, acabou de brotar, se ela está, sei lá, florando ou se ela não está florando, então tudo isso você tem que levar em conta, tá bom? Registro dos dados em loco, o nome popular da planta, as coordenadas que você a coletou, a data e o bioma em que ela está presente. Tipo de vegetação, substrato, porte da planta e o hábito que ela apresenta. Se herbácea, se arbórea ou se arbustiva, tá bom? Coloração, cheiro e se há algum uso tradicional para aquela planta ali na região que você está visitando, tá bom? E aí, no caso, é uma questão de etnobotânica. Beleza? Continuando, também tem a questão da coleta do material vegetal propriamente, né? Se nós vamos coletar ramos com folhas ou flores e frutos, né? Sempre que for possível aí para aumentar a nossa sensibilidade aí para a identificação, beleza? A amostra de casca, semente, raiz ou madeira também pode ser pertinente aí em alguns casos. E plantas grandes, sempre lembrar de coletar ramos férteis, tá bom? Da parte superior. Por isso o podão. Estilingue com serra eu nunca utilizei. Podão, por mais que pareça inútil se você nunca trabalhou com ele, porque era essa a visão que eu tinha antes de trabalhar com podão, creia, né? A ferramenta existe, a ferramenta é indicada, é porque a ferramenta funciona. Beleza? Preparo da escata, então no caso da nossa amostra, a escata vai ser o nosso material vegetal seco, prensado e etiquetado
que vai ser destinado para armazenamento em herbários, beleza? Só lembrando aí, o link da nossa redação nota máxima do nosso curso está aqui na descrição desse vídeo. Te convido a participar conosco. Continuando para dar esse cata, as etapas são prensagem, secagem, montagem e armazenamento. Para prensagem, a gente vai precisar, como já falei, de folha de jornal, intercalado com papelão e sempre ventilado, trocando jornais diariamente por até 7 dias, tá bom? Trocando para não dar mofo, para não criar outros indivíduos, né, outras espécies, outros seres vivos ali no meio desse material. Secagem sempre à sombra, sempre ventilado, sempre com uma temperatura que seja a temperatura de secar sem esturricar, tá bom? Então, entre 40 e 50 graus aí. Isso também serve, por exemplo, para se a gente, sei lá, for necessário fazer alguma amostra de carne, entende? Carne mesmo. Enfim, não secar ao sol direto, porque vai degradar pigmentos e estruturas, né? Então, as plantas sempre apresentam alguma característica fotossensível, até porque elas foram feitas para isso, né? Foram feitas para fazer fotossíntese. Por fim, a montagem, a fixação da planta seca em cartolina ou papel cartão com fita gomada, etiquetado de ambos os lados e também o armazenamento, né, aí em armários de aço ou de madeira e padronizado nos herbários, segundo o que a gente pode encontrar nessas universidades e segundo o que realmente melhora na nossa literatura. Beleza? Técnicas específicas e as diferentes finalidades que a gente vai ter aí para coletar, no caso da discussão da ESCATA, tá bom? A gente vai ter tipo de análise para anatomia vegetal, análise genética, pólen, esporos e fitoterápicos. Já falei de algum desses aqui, né? Mas enfim. Beleza, para anatomia vegetal, a gente vai precisar de cortes finos do caule, da folha ou da raiz. Beleza? Para análise genética, sempre armazenamento em sílica em gel ou realmente um congelamento imediato. Aí você pode estar também fazendo uso de técnicas, por exemplo, com nitrogênio líquido. Beleza? Para pólen e esporos, a gente vai coletar anteras ou cones, né, partes aí das flores, e realmente tentar fazer uma secagem cuidadosa, porque é muito fácil de contaminar. Com relação aos fitoterápicos, a gente sempre tem que ter a preocupação de separar a parte ativa da planta e não deixar e não coletar outras partes, né? Então, por exemplo, na folha do maracujá, a parte ativa no maracujareiro, na planta do maracujá, a parte ativa da planta que geralmente você tem interesse é a folha, tá? Então, a gente não vai colocar um pedaço da casca do maracujá lá porque a mãe falou que a casca do maracujá dá sono, né? Porque nunca provaram a folha que realmente serve aí como fitoterápico. Em relação às aplicações legais e periciais, a gente vai ter tudo isso aplicado na questão de autuação de crimes ambientais, né? No caso da gente identificar alguma espécie danificada, laudos de supressão vegetal, extração ilegal, coleta de vestígios para comprovar a extração de plantas protegidas ou uso de espécies invasoras, né? E comprovação entre o material coletado e amostras de madeira, carvão, sementes e folhas presentes também aí em casos de crime ambiental, tá bom? Normas e precauções que a gente tem que estar sempre atento: evitar a coleta em áreas protegidas ou sem autorização, respeitar as leis, o Código Florestal, acesso à biodiversidade, a Lei de Acesso à Biodiversidade e também estar sempre consciente de que a coleta para os fins científicos deve ser registrada no CIGEM, né? E, se necessário, também no CISBio, no caso de unidade de conservação para espécies protegidas, né? E até onde eu sei, a gente ainda não tem um sistema... Não, enfim, eu ia viajar aqui o sistema de coletas de outros tipos de coisas, no caso de animais. Mas ótimo, que bom que tem esse sistema aí para registrar as coletas vegetais. Beleza? Meus queridos, boas práticas e éticas durante a coleta, coletar apenas o necessário, né, mas sem prejudicar realmente o seu laudo, que você vai precisar fazer os testes de laboratório. Minimizar sempre o impacto ecológico, então não coletar de populações pequenas, né, sempre que for possível. E dar preferência à coleta da flor, fruto, realmente o indispensável para a correta identificação, tá bom? E sempre anotar os nomes e usos populares, respeitando os saberes tradicionais. Então já imaginou
Que papelão, né? A planta já tá, às vezes a espécie já tá, já tem pouca quantidade dela disponível ali naquela região. E de repente você deixa aquela amostra secar a tal ponto que ela não pode mais ser identificada, né? Ali macroscopicamente. E aí você não anotou o nome daquela planta. Então você fica numa fria, de verdade, né? Para um profissional. Mas tudo bem. Algumas das nossas referências aqui Manual Técnico de Coleta Botânica é sempre... O material da Embrapa é sempre muito, muito didático. E aqui está também o acesso aos sites que nós já falamos, beleza? Só lembrando também que nós temos aqui embaixo o link da nossa redação nota máxima da PF. Te convido a realmente estar aprimorando, se você tem essa preocupação em garantir 16% da sua nota final da aprovação da PF. Um grande abraço, até a próxima.